Gente, eu sou representante do que eu estou falando, né? Então, 68 anos, a gente tem algumas probleminhas. Um deles é que eu tive que subir com 2 óculos para ver qual é que eu vou enxergar aquilo que está ali. Qual que tá? Bom, tá apagado, né? Ah, tá. Qual? Esse aqui? Bom, então a gente vai falar aqui de como escolher o melhor tratamento antirretroviral para idosos. Eu quero agradecer aos organizadores do evento por terem me convidado. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E eu acho que vou repetir um pouco algumas coisas que foram faladas antes, né? Mas o que a gente pode ver hoje é que o número de pessoas que morrem por infecção relacionada ao HIV ou que tem novas infecções pelo HIV, vou ter que trocar de óculos, porque esse aqui eu não estou enxergando, está diminuindo. Mas o número de pessoas com HIV no mundo está aumentando. E a tendência é que isso continue aumentando até 2030. E a proporção de pessoas vivendo com HIV com mais de 50 anos no globo também está aumentando. E ela cresce mais entre os países menos desenvolvidos. Se vocês olharem ali embaixo, eu vou trocar de óculos outra vez, porque eu também não estou enxergando. A Ásia e... Eu preciso de uma coisa aqui. A Ásia e o Pacífico aumentaram 4 vezes essa população e a América do Sul 3 vezes essa população nos últimos anos. No Brasil, a população de idosos hoje, ela aumentou mais ou menos em 39% nos últimos 9 anos e corresponde, em 2021, que é a última contagem que a gente tem, a mais de 31 milhões de pessoas idosas, que corresponde a 14,7% da população geral. Então, gente, a gente vai ter que acostumar com isso aqui, tá? Quando subir, alguém segura para tu não cair e se quebrar. E a velocidade de envelhecimento das populações, quer dizer, o tempo que ela leva para aumentar de 7% para 14% o número de idosos, vai variar de lugar para lugar. E vocês vão ver, ali no finalzinho do slide, o que acontece com países como o nosso, como a China, como a Tailândia, que tiveram um tempo muito pequeno para se adaptar a essa nova realidade, que é a de lidar com idosos. A França, por exemplo, levou um século para dobrar essa população, enquanto a gente levou 20 anos. O aumento da expectativa de vida tem sido observado. Eduardo mostrou, e eu acho que o Esper também. Então, houve um acréscimo do número da expectativa de vida de 18 anos, de 2000 a 2016, e, embora não esteja aqui nesse gráfico, a continuação disso vai mostrar que, atualmente, a diferença é de mais ou menos 3 anos. Entretanto, essa redução da lacuna na quantidade de vida não foi acompanhada pela redução da lacuna dos anos livres de comorbidade. Então, as pessoas vivendo com HIV costumam ter comorbidades mais ou menos 15 anos antes das outras pessoas e, geralmente, começa em torno dos 34 anos. Então, a gente vai ver aqui, eu trouxe para vocês, eu espero que vocês escutem, eu tentei treinar, o seu José para uma consulta com a gente. Bom, vocês que vão ter que fazer isso. Doutora, eu estou procurando a senhora, porque eu já estive em vários médicos e já fiz muitos exames. Estou com uma diarreia que me persegue há mais um ano. E tive uma perda de peso enorme. Eu pesava mais de 80 quilos, agora estou pesando um pouco mais de 50. E procurei vários médicos e fiz exames, já falei isso, não? Eu acho que sim. E é bem... Agora eu fiz um exame novo com um médico. HIV. Seu José, o senhor namora? O senhor tem vida sexual ativa?
se eu ainda namoro, bem, eu não estou morto, né, doutora? Então, às vezes, assim... E o senhor usa preservativo? Não me entendi. Camisinha? O senhor usa preservativo, camisinha? Camisinha? Ah, camisinha não, doutor, não faço mais filho, não tenho essa preocupação agora. Deus. E o senhor toma muitos remédios? O senhor tem outras doenças, toma Ah, remédios? sim, eu tomo muitos remédios. Eu trouxe, inclusive, eu trouxe vários remédios que eu tomo normalmente. Este aqui é para o... Não, veja, vários remédios para várias coisas. Sim, tomou remédio para pressão e tomou também para diabetes, né? Mas apenas quando o meu açúcar está alto. Não tomou todo dia. Eu sinto que o açúcar está alto quando eu me sinto meio... É normal. Mas são muitos remédios, doutor, ainda mais agora com esses remédios do tal HIV. Então, eu destaco aqui para vocês, gente. Eu fico preocupado com o meu rim e também com o meu fígado. Interrompi, seu José, desculpa. Então, eu destaco aqui para vocês coisas importantíssimas. Primeiro, vejam que o seu José ficou doente 1 ano. Ele tinha uma diarreia, ele emagreceu 20% do peso corporal dele. Vou contar para vocês que, claro, que o seu José é fictício, o personagem que está ali, mas essa história é real. Todas as histórias que eu vou trazer aqui são de pacientes meus. Então, ele levou quase 1 ano para ter esse diagnóstico, e quando foi ter esse diagnóstico, já tinha perdido muito a qualidade da vida dele. Vejam que ele não se sente em risco de ter uma atividade sexual desprotegida, quer dizer, ele ainda tem atividade sexual, ainda mais que agora existem os Viagras e suas companhias, então eles mantêm a atividade sexual, mas ele não se sente em risco, porque ele acha, inclusive, que ele não faz mais filho. E tem diversas doenças que concorrem, toma muitos remédios, e vocês devem ter observado que ele só toma, por exemplo, remédio diabético, quando ele sente que o açúcar está alto, o que todos nós vemos sempre. O envelhecimento, ele tem um papel central nas doenças crônico-degenerativas. E a gente precisa prestar atenção especial na fragilidade, que eu dei o exemplo aqui, subindo a escada, tá, gente? Eu fiz de propósito. E a sarcopenia. São fatores que a gente pode influenciar e que vão estar diretamente relacionados ao desempenho do paciente mais idoso. A fragilidade, ela não é uma tradução literal, a gente não tem, para frailty em inglês, a gente não tem uma tradução literal para o português, ela é uma vulnerabilidade aumentada aos fatores de estresse endógenos e exógenos, e isso faz com que haja uma diminuição da capacidade homeostática do paciente às situações que ele vive. Então, há um risco com isso, há um risco aumentado de quedas, há um risco maior de multimorbidades, a capacidade funcional dele diminui. Essa fragilidade, ela é muito mais relacionada à idade biológica do que cronológica. E, pasmem, ela é reversível. A gente precisa atuar. Coisas que atuam na fragilidade, por exemplo, é ajustar o tratamento antirretroviral ou dar atenção para aquelas situações como exercício, não fumar, que a gente pode orientar nossos pacientes. E aí, que tratamento a gente vai prescrever para os idosos sem perder aqueles pilares que a gente tem de potência, tolerabilidade e durabilidade? Primeiro, a gente precisa, quando olhar o idoso, já precisa pensar comorbidade relacionada à polifarmácia. E aí, quando o cara tem polifarmácia, você tem que ver as interações entre esses medicamentos. Recentemente, eu peguei um paciente que não era um HIV, que teve um quadro neurológico grave, que foi parar num CTI, e quando eu falei, me manda todos os remédios que ele está tomando, e não era meu paciente, não era HIV,
Eu botei num site de interação medicamentosa, ele tinha um gastro, um psiquiatra, uma neuro. Quando eu olhei, a interação entre os remédios não permitia que ele usasse aqueles remédios juntos. Então, na verdade, ele teve um quadro neurológico, foi parar no CTI, ele ficou amarrado na cama, porque quando ele acordou, ele ficou louco, porque ele teve uma coisa em casa, quando acordou no CTI, ele enlouqueceu de vez, ficou amarrado e, afinal de contas, eram interações medicamentosas. Então, a gente tem sites onde a gente pode consultar isso, tem um site que não, com antirretrovirais, que é o Liverpool, um site que a gente usa muito, mas tem vários outros, como o do Medscape, que você pode ver as interações entre esses medicamentos. Também a gente tem que ver as mudanças que são próprias da idade. O indivíduo metaboliza diferente. A farmacocinética, a farmacodinâmica é diferente no indivíduo idoso. Então, você vai pegar um idoso que já tem um grau de ciência renal, você já tem que fazer um ajuste de algumas medicações dele. Não só dos antirretrovirais, mas das medicações que ele usa para as comorbidades. Tem que dar uma olhada, a gente usa com muita frequência medicamentos que têm ação anticolinérgica. E a ação anticolinérgica, olha aí, duvido que a gente não use aí. Codeína, citalopram, loperamida, amitriptilina, com frequência a gente usa, e eles bloqueiam a acetilcolina, e bloqueando a acetilcolina, eles alteram o funcionamento do sistema nervoso, alteram a tensão, a micção, a evacuação. Já ouviram falar em enfesado? É cheio de fezes. O cara fica lá dias e dias sem evacuar, ele fica doido. Então, porque não é porque o cocô subiu para a cabeça, é porque é um desconforto horrível, né? E regurgitação, alterações do ritmo cardíaco, que podem levar o paciente, por exemplo, a ter quadros que promovam queda, que promovam alterações neurocognitivas, onde isso vai implicar, no final, no comprometimento do tratamento antirretroviral, porque vai reduzir a capacidade de adesão dele e vai, às vezes, reduzir a ação de alguns remédios por interações. Esse esquema é super bacana, foi proposto por pesquisadores da universidade, eu erro tudo, mas eu acho que é Chicago, espera aí, deixa eu olhar aqui para não errar, e San Diego, do Colorado e San Diego. É um esquema muito legal, ele foi proposto para idosos, mas eu acho que isso aqui deveria ser para todos. É o esquema dos 5 M's. O que é mais importante, e aí isso é relacionado ao paciente, o que ele quer, a mente dele, a cognição, a depressão, o humor, a mobilidade, as medicações, a multicomplexidade e a multimorbidade. E hoje está sendo sugerido um 6º M, que são aquelas coisas que são modificáveis na vida do sujeito e é onde a gente pode interferir, ou pelo menos tentar interferir. O conjunto disso vai promover o envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável é o novo conceito de como você deveria envelhecer. Nessa forma de envelhecimento, você é capaz de resolver tudo que você quiser. Você é uma pessoa. Você tem desejos, você tem anseios, você tem planos. Então, esse é o envelhecimento saudável. Não é aquele cara que aceita que você dê todos os remédios que ele quer tomar. Então, você vai começar a tratar, vamos lá, tenofovir, por exemplo. Se você vai tratar um idoso, provavelmente ele já tem algum grau de disfunção renal, provavelmente ele já tem algum grau de alteração do metabolismo ósseo, e aqui vamos diferenciar, que tem um idoso que ele cresceu com HIV, tem pacientes que têm 20, 30 anos de infecção, e aquele cara que pegou HIV quando já estava velhinho. Mas, no final das contas, quando ele chegar na cidade, todos vão estar com tudo a meia bomba. Então, a gente tem que pensar já na prescrição inicial. A gente teria o TAF nessa situação. Teria, mas ainda não tem, porque até esse momento ele só está liberado para co-infectados HBV. Tem que pensar no risco cardiovascular. Uma coorte importante que fala disso é a coorte DAD, e que, por essa coorte, alguns antirretrovirais estão implicados em maior risco cardiovascular, mas, recentemente, um trabalho publicado por um grupo que eu também já esqueci de onde mas eu acho que é da Dinamarca,
Foi um estudo grande e eles mostraram que realmente o abacavir está mais relacionado a eventos cardiovasculares. Eles fizeram marcadores plaquetários, de ativação plaquetária, e eles comprovaram isso. E o darunavir está com ponto de interrogação, simplesmente porque, quando foi publicado pelo DAD, não havia uma diferença de como aquele indivíduo começou a darunavir. Ele era o primeiro esquema, era o segundo esquema, era com 100 de ritonavir, era com 200, ele tinha comorbidades antes. Então, a gente não sabe de fato, mas sempre o que vem na coorte DAD é para deixar a gente alerta, porque é uma coorte muito grande. Os esquemas recomendados para tratamento antirretroviral do idoso não diferem dos esquemas recomendados para os outros adultos. Mas eu fico pensando assim, será que não seria melhor começar com esquema duplo, como já está nos guidelines europeus e americanos? Bom, eu fico pensando, mas para nós é impossível ainda, porque a gente não tem genotipagem pré-tratamento, e até este momento, para você começar um esquema duplo, isso é indispensável. Tem um trabalho que a gente levou agora no nosso grupo lá da Unifesp, liderado pelo Ricardo Dias, e o Mauro participa também, e é um trabalho de doutorado da Débora, que estudou resistência transmitida, está em estudo, esse estudo está aberto ainda, e a gente encontrou uma resistência transmitida de inibidores de integrase de 2,3%, que é maior do que a gente vê normalmente nos trabalhos, que é em torno de 1%. Então, a gente tem que ficar atento nesse caso. Mas nosso PCDT dá como primeiro esquema o do idoso igual ao dos outros, tenofovir, TC e favirense. Começamos com um problema logo aí, porque a gente tem que ver as condições renais e ósseas desse paciente, e se ele não puder, a alternativa é com a AZT, ou abacavir, se fizer o HLA B5701, eu jamais fiz sem isso, porque se ele é positivo, dá 100% de risco dele ter uma hipersensibilidade, está disponível no PCDT e está disponível na rede privada, e se ele não pode usar dolutegravir, ele vai usar darunavir, agora disponibilizado na formulação 800. Bom, a dona Nenê é uma paciente de 63 anos, HIV positiva desde 93, iniciou o tratamento em 94. Ela tem uma lipodistrofia acentuada, está em supressão viral sustentada desde 99, quando ela usou um esquema baseado em lopinavir. Em compensação, desde então, ela tem uma dislipidemia importante, mais às custas de triglicerídeo. É diabética, em 2006 ela fez proteinúria, porque isso passou, tá? Passou com a retirada do tenofovir. É hipertensa e entrou na menopausa em 2010. Dona Nenê faz exercícios físicos regulares, e vocês podem olhar quantos esquemas antirretrovirais ela fez até que ela ficou indetectável em supressão viral. Ups. Então, que fatores nós poderíamos modificar? A gente tem que ver o que é mais importante para ela. Por exemplo, ela é real, então ela tem uma lipodistrofia miserável, uma giba de búfalo, eu falo para ela, Nenê, vamos fazer um preenchimento de face, ela tem um olho azul lindo. Eu falo, você é tão bonita. Vamos fazer. Ela, doutora, isso não me importa. Eu gosto de poder andar, de poder fazer o que eu quero. Então, isso não é importante para ela. É importante para mim. Para ela não é. Então, deixamos de lado. A mobilidade, para ela isso é muito importante. Eu falei para vocês, ela faz exercício 6 vezes por semana. E exercício forte. Ela corre, ela faz musculação, ela faz tudo. As medicações. Ela tem diabetes, ela tem hipertensão, ela tem dislipidemia, não dá para a gente não medicar. Então, é uma paciente com multicomplexidade, né? Multimorbidade. Onde é que eu poderia atuar? Primeira coisa que eu pensei foi no tratamento antirretroviral. Então, vocês olharem acima, à esquerda, como eu fui diminuindo o número de medicações dela, ajustando conforme os problemas foram acontecendo, e agora, em 2022, ela está com darunavir 800-100, dolutegravir, esquema duplo, já previsto no PCDT. Quer dizer, não há problema de vocês prescreverem, ela foi passando, porque ela está em supressão viral desde 2010, né? E então não tem problema nenhum de você ajustar os esquemas, mas ela continua usando as medicações, e eu ainda tenho que pensar o que eu posso fazer para melhorar. Então, o que eu estou pensando agora é em simplificar para 3TC e dolutegravir, trago para vocês discutirem todos no final, porque ainda não fiz isso, está em discussão. E vejam, olha que legal, ela é uma mulher, ela tem HIV há quase 30 anos, ela tem menopausa há 10 anos atrás,
E ela não tem osteoporose. É muito legal. Ela levou a densitometria dela, eu falei, poxa, parabéns. Ups. Ó, gente, eu estou fazendo direitinho, não sou eu. Agora o Rodrigues é novo, está comigo há pouco tempo, ele tem 63 anos, anti-HIV negativo até outubro de 2020, ele era um casado com uma família estruturada heterossexual e resolveu viver a vida homossexual dele. O primeiro anti-HIV positivo foi em abril de 22, uma carga viral baixa, CD4 bom. E o que ele tem? Ele está um pouquinho acima do peso, então ele tem um MC lá, você vê, de 29,32. Tem uma carga, uma hipercolesterolemia, o paciente tem uma cegueira monocular direita, mas não é um problema da infância, um trauma na infância. Então, o que eu não tinha? Ele não fuma, ele não usa droga, é um etilista social, não bebe pouco mesmo, que eu pergunto quanto bebe. Então, a única coisa que ele usa é a rosuvastatina. Então, quais são as coisas que importam para ele? O status funcional, a independência nas atividades físicas diárias e a condução da vida dele própria. Ele tem uma boa locomoção, não tem queixas, é todo tatuado, ele é moderninho, por isso que o bonequinho está tatuado, ele tem cabelo vermelho. E está preocupado em ter novas experiências. Ele quer ser saudável, ele não quer ser o velhinho que não tem a saúde, ele quer ser saudável. Então, eu tive que pensar, ó, gente, isso aqui não sou eu. No que eu podia modificar para ele, e a única coisa que eu pude modificar para ele foi incentivar. Eduardo, você tem razão, isso aqui funciona meia bomba. Ele, em 3 meses, ele está com carga viral menor que 20, claro, é indetectável, eu botei o limite, mas ele está indetectável. CD4 alto, e eu falei para ele fazer mais exercício, em vez de caminhar só uma vez, eventualmente, e uma dieta mais adequada, e já estou planejando para ele simplificação de tratamento, se ele ficar na próxima carga viral indetectável, está em discussão, ainda não fiz, vocês podem dar a opinião de vocês. E, para a gente encerrar, vamos aqui acabar com o seu José. Ó, vocês têm que botar o seu José para falar, estão me sacaneando. Agora bota aí. Bota o seu José para falar. Certo. Está bem. Certo. A senhora vai escrever tudo na receita para mim direitinho, não é? Não... Vou escrever. Certo. Eu posso anotar o seu telefone também, se a senhora quiser. Pode anotar meu telefone. Eu ligo. Tá bom. Certo. 973... Não, 991521308. 973. A senhora vai anotar para mim na receita. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Passar bem. Deus lhe pague. Com licença. Então, gente, fechando o seu José com a sua fragilidade, suas dificuldades, não escuta bem, a gente tem que ter paciência, escrever para eles direitinho, fazer aquela receita com aquela letra que eles entendam, né? Não fazer aquele hieroglifo que ninguém entende, né? Você pergunta para ele, o que o senhor está tomando? O que o senhor leu aqui? Não li nada, doutora. Então, como é que ele vai saber como tomar? A gente tem que pensar nisso, né? E aí eu queria agradecer o Marcinho, meu grande amigo, que me ajuda sempre na montagem das aulas. E esse personagem foi feito pelo Kiko Mascarenhas, meu amigo, que doou o trabalho dele para essa apresentação. Obrigada.